Olá, amados irmãos e irmãs, hoje dia 2 de setembro, quinta-feira, da 22ª semana do Tempo Comum. Estamos vivendo o mês da Bíblia. Somos convidados a nos aproximar cada vez mais da Palavra de Deus, que é o próprio Cristo, presente no meio de nós. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje se encontra em São Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu para que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à sua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos aqui diante do relato, a partir de São Lucas, da vocação dos primeiros, Pedro, Tiago e João. Vivenciam uma das mais belas experiências, que é a pesca abundante. Nós observamos então que eles já estavam na margem do lago de Genezaré, lavando as redes, enquanto Jesus falava à multidão. Jesus então pede emprestado uma das barcas, para que possa anunciar a todo o povo, a toda a multidão que ali se encontrava. A barca sempre é sinal da igreja, a igreja que no mundo anuncia a palavra de Cristo. Quando as multidões começam a ir embora, Jesus convida, portanto, Simão, Pedro e os demais que estavam na barca, dizendo: avança para as águas mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Simão tem consciência de que à noite o trabalho havia sido frustrado, mas perceba a palavra que ele diz: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos,
mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Atenção à palavra, a palavra de Deus encarnada, que é o próprio Jesus Cristo em nossa vida. Neste mês da Bíblia, possamos também nós ser atento à palavra, dar um pouco mais de atenção à palavra de Deus. Dentro deste mês temático, o convite é que possamos nos aprofundar um pouco ou ler e estudar um pouquinho a carta de São Paulo aos Gálatas. É uma carta pequena, não é tão extensa, mas de uma profundidade imensa do mistério da fé em Jesus Cristo. Paulo, que nos anuncia Cristo com entusiasmo e nos convida a viver, portanto, a unidade, aonde ele diz: não há grego nem judeu, não há escravo ou livre, não há homem e mulher, todos são convidados a viver esta causa do reino de Deus, do reino dos céus, de formar e constituir comunidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos ao Senhor esta graça e que sua palavra nos ajude nesta caminhada, que nós possamos abandonar o medo, que possamos viver aquilo que Jesus nos pede e assim abandonar a vida passada para seguir Cristo com todo o coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.